e o irmão sentiu a necessidade, o desejo de retornar novamente e de dar continuidade também, juntamente conosco aqui. E a gente sentou, conversou, chorou um pouco, né? E eu quero passar a verdade para o irmão, e o irmão tem algo para falar com a igreja. Irmãos, preste atenção em poucas palavras, não vai ser muito tempo, poucas palavras que o irmão é necessário, o irmão anunciar essa palavra com a igreja. Amém, irmão? Ouça então com bastante atenção. Graças a Deus, irmãos. Deus é sempre fiel e bondoso para a nossa vida, né? Mas pastor, é mais um testemunho, né? De vitória e também de bênção, porque até que o Senhor tem sustentado a nossa vida, né, irmão? O diabo tenta de tudo qualquer jeito, quer tirar a vida da presença de Deus, arma cilada dali, de lá, quer apertar, quer fazer, mas é importante, irmão, que ele sempre perde. Essa que é uma bênção, ele sempre perde. Sabe por quê, irmão? Quando Deus tem um plano na sua vida e Ele te escolhe, pode mar se levantar, pode ter dificuldade financeira, familiar, pode ser o que for, irmão. Deus dá a vitória. E aqui eu não vou dar glória para o diabo, porque ele é derrotado. Apenas vou falar da vitória que Deus dá na minha vida, em poucas palavras, irmãos. O motivo da minha ausência todo esse tempo, desde a primeira semana de janeiro, desde, irmão, de 2022, final de 2022 e 2023, irmão, eu tenho passado na minha vida momentos muito difíceis, irmão, muito difíceis. Às vezes você vê eu aqui louvando o instrumento, você vê que eu fazendo a obra de Deus, mas você nem imagina a minha luta, você nem imagina a dificuldade que eu passo, irmão, tá? Graças a Deus, pastor, eu não tive nenhum problema em relação à igreja. Não tenho isso aqui para falar da igreja. Foi problema pessoal, dificuldades, irmão, que todos nós estamos aí, né? Não estamos isentos de viver tantas coisas na vida da gente, que a gente tem que passar, às vezes para aprender, né, pastor? Às vezes para. A gente tem que, às vezes, irmão, tem que dar aquela parada, aquela refletida e põe a cabeça no lugar, porque a gente tem que entender muita coisa que se passa na vida da gente, e é necessário a gente dar uma parada para ouvir a voz de Deus, porque às vezes nós estamos muito ocupados com muita coisa e nós não temos ouvido a voz de Deus. E é melhor você ser um servo do que você ser um sacerdote e não ouvir mais a voz de Deus. Então, que você tome cuidado com isso. Às vezes você está tão ocupado com tantas coisas e às vezes você não está ouvindo a voz de Deus. E eu entendo que esse tempo que eu passei de dificuldade, eu entendo que foi um tempo que Deus precisou para tratar na minha vida e em muitas áreas da minha vida. Eram necessárias. E eu precisava entender muita coisa. E graças a Deus eu entendi muita coisa. E Deus me revelou muita coisa. E Deus falou muita coisa. E eu pude entender que tudo que eu estou passando, ou vou passar ainda, porque eu tenho certeza que a luta não acabou, né? Eu entendo que tudo é para a glória de Deus. O motivo, irmão, é o seguinte: eu estava passando diversas dificuldades quando eu tomei a posição em 2023. Eu tomei a posição de retornar para essa igreja. Foi uma bênção. O pastor me recebeu como sempre tem me recebido, de braços abertos, tem me aconselhado. O pastor é uma bênção na minha vida, como vocês são uma bênção na minha vida. Retomei a minha caminhada, acertamos tudo, né, pastor? Aquela época lá, aquela triste época lá, Deus reverteu a situação, retornamos a aliança um com o outro, foi uma bênção. Mas o diabo não fica contente, irmão, o diabo não para, ele não fica contente. Quando Deus te dá a vitória, o diabo ele não fica contente, ele arma ciladas, ele move o que tiver que mover, irmão, para tentar ofuscar o plano de Deus na nossa vida. Aí, irmão, 2023, um tempo muito difícil, mas o Senhor nos deu vitória, retornamos aí. E começo de 2024, irmão, se eu falar para você que vê um mar de problema sobre minha vida, você não tem ideia. É na saúde, o problema na saúde, é financeiro, um mar de problema, irmão. Você não sabe para você. Irmão, e aquilo foi me desgastando de tal modo, irmão, que eu fui perdendo as forças, irmão. Eu não conseguia, pastor, ter força para orar, irmão. Eu não conseguia, irmão, é dificuldade demais.
É muita dificuldade, irmão. Aí você vai vir na casa de Deus. Ah, irmão, mas você está na casa de Deus, irmão. A gente não está isento, irmão, de passar dificuldade. A gente não está isento, a gente não é super-herói, irmão. E a gente aqui, irmão, fazendo a obra de Deus, feliz com Deus. Tudo bem, irmão, no ministério aqui, graças a Deus, irmão, não tem que reclamar. É na minha vida pessoal. É comecei, irmão, uma tristeza, uma angústia, começando a dar tudo errado financeiramente, pastor. Eu trabalho por conta, os irmãos não sabem. Eu trabalho por conta, sou autônomo. Irmão, sabe, estava tudo bem no momento. Começou 2024, irmão, aquele problema difícil, irmão, financeiro. Já começando a faltar as coisas para mim, pessoal. Meus pais sempre me apoiando, meus pais sempre aí me ajudando. Mas, irmão, a gente sabe, né, que é difícil, irmão. Mesmo que os pais da gente tenham uma estrutura boa, financeira, a gente tem as nossas necessidades, né? Todos nós temos nossos compromissos. E começou ali, irmão, dificuldade financeira. Aí depois tive uma má notícia na minha saúde, né? Fui fazer um exame de vista, o médico falou para mim que eu ia perder a outra visão. Se os irmãos não sabem, eu só tenho uma visão. Eu perdi essa visão do direito, eu não tenho essa visão. E eu fui no médico, pastor. O médico me fala que eu perdi outra visão também. Aí pronto, né? O que já estava ruim piorou. Aí dificuldade financeira, aí quando eu, né, já não estava bem, aí me veio essa má notícia, né? Mas fiquei triste, minha mãe até chegou a chorar, né, mãe? Minha mãe até chegou a chorar lá, ela até foi lá pro carro na hora quando o médico falou isso pra mim. Ela começou a chorar, né? Não quis chorar na minha frente, foi chorar lá no carro lá, entendeu? Aí eu fiquei triste, né, irmão? Aí já começou, né, irmão? Aí eu já estava triste, aí fiquei mais triste aí. Estava passando problemas na vida pessoal, irmão. Terrível, irmão, terrível, irmão. Em 2022, pastor, eu entrei em depressão, quase entrei em depressão, irmão. Eu queria ficar só dentro do quarto, porque eu não queria ver a luz do dia. O diabo sempre lutou, irmão, meu sentimento, irmão. Sempre lutou com minha vida. Foi uma luta tremenda, irmão. E eu não tinha força mais, irmão. Não estava tendo força mais. E eu falei assim, eu não quero mais saber. Eu quero ficar na minha casa aqui, quieto na minha. Não quero saber de ninguém, não quero falar com ninguém. E quero ficar aqui em casa. Porque quando você está assim, irmão, você fica muito triste, você não tem vontade de caminhar mais. Porque, irmão, desde 2022, só Deus sabe o que eu passei. Tá? Você veio aqui, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu passo. Eu pago um preço muito alto para estar aqui. Tá? Mas, esses dias aí, 2 semanas, faz 2 semanas que eu veio também para a casa de Deus. E o importante é que Deus me levantou de novo. E eu quero deixar bem transparente para os irmãos uma coisa. Fiquei mal sim, passei dificuldade sim, mas graças ao bom Deus, irmão, nunca eu envergonhei o Evangelho, nunca envergonhei a minha família. Esse tempo que eu fiquei em casa, irmão, eu não fui fazer coisas erradas por aí, eu não fui desonrar o nome de Deus, eu não fui fazer coisas erradas, não entristeci os meus pais, não desonrei a Deus. Por mais dificuldade que eu passei na minha vida, eu permaneci limpo e com meu caráter intacto perante Deus. Porque quando eu aceitei Jesus em 2000, e foi em 1998, foi em 98 que eu aceitei Jesus. E em 2000 eu me batizei. E quando ali, pastor, eu passei pelas áreas do batismo, eu não tomei banho. Ali, quando eu me batizei nas águas do batismo, verdadeiramente, irmão, eu fui limpo por Jesus. Aleluia. Eu não tomei banho nas águas do batismo. Quando eu não tenho, e eu sempre falo isso, eu não tenho o direito de desonrar o nome de Jesus. Por mais dificuldade que eu passo na minha vida, eu não tenho o direito de desonrar o nome de Jesus. Porque eu tive bons líderes que me lideraram. Eu, graças a Deus, sempre tive líderes bons, pastores abençoados, que me instruíram, que me ensinaram a palavra de Deus, e eu não tenho o direito de errar, eu não tenho o direito de envergonhar o Evangelho de Jesus. E eu permaneci firme. Então, o irmão Anderson estava com dificuldade sim, estava triste sim, irmão, estava difícil para mim, só que eu não desonrei o nome de Jesus. A minha mãe nunca derramou lágrima de ver graças a Deus da mãe, ela não teve esse problema de chorar por mim porque eu estava lá fazendo coisa errada lá fora. Não, eu nunca me desviei da presença de Deus.
estar esse tempo lá na minha casa, estava na minha casa. Quando eu estava na minha casa, estava dando aula. Quando eu estava lá dando aula, irmãos, eu estava tocando meu violão, louvando a Deus lá em casa. Eu só não estava tendo força, eu não estava tendo como, não tinha condições nenhuma, irmão, de estar aqui com vocês. E eu não quis, essa dificuldade que eu estava passando, eu não quis preocupar o pastor, porque ele já tem muita coisa já na cabeça dele. E eu sou bem reservado, irmão, eu não gosto de ficar colocando carga nas pessoas. Eu gosto de sofrer, eu prefiro sofrer sozinho, mas eu não gosto de colocar carga em ninguém. Tá? É erro meu, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que dividir as cargas e as dificuldades da gente. É erro meu, irmão. Mas infelizmente, eu resolvi assim. Eu quis ficar quieto também até Deus me levantar. E Deus me levantou para aqui. Isso é importante. Então, até mesmo quando eu voltei, eu retornei para a casa de Deus, na quarta-feira, né? Eu retornei para a igreja, na comunhão da igreja, né? Eu não estava afastado de Jesus, eu só apenas estava congregando, mas estava firme com Jesus. Dificuldade parecido com Jesus. Eu retornei quarta-feira, então o pastor falou: fica lá na liberdade, Lucas, vai lá ajudar a gente. Eu falei: não, pastor, não é o certo, tá? Eu quero retomar a rotina da igreja, meu irmão, aos cultos. Eu quero tomar Santa Ceia lá, aí depois eu vou estar habilitado para fazer algo para os irmãos aí, porque até o pastor falou, mas no seu caráter não teve nada que desabona você. Eu sei seu testemunho, você tem a vida limpa, você tem uma vida, você estava em dificuldade, irmão, você estava em dificuldade, você estava triste, você estava desmotivado, você não estava fazendo coisa errada. Então você está habilitado, você tem a liberdade de ficar. Pastor, é ou não é? Ele falou para mim no primeiro dia, se eu quisesse, eu podia retornar, mas eu falei a ele: pastor, não, eu quero conversar com o Senhor, eu quero falar o que aconteceu. E ali, né, pastor, ele me aconselhou, foi uma bênção, e eu estou aqui para a glória de Deus, irmão. Para a glória de Deus, fica tranquilo que ninguém estava desviado, ninguém estava fazendo coisa errada. O irmão Anderson estava lá na dificuldade, passando pela prova, né, irmão, passando pelo deserto, mas graças a Deus fez o deserto. Eu quero, com muita humildade, eu quero falar aos irmãos, os irmãos me perdoem em relação a isso, né, por não ter compartilhado essa dificuldade que eu estava vivendo, tá? Eu vou pedir perdão por isso, irmão. Graças a Deus, Deus foi lá, me levantou de volta, me deu ânimo, e hoje eu estou aqui firme com Jesus. E eu agradeço as orações de muitos irmãos que não foram lá na minha casa, mas eu tenho certeza que oraram por mim, que intercederam por minha vida, e por causa dessa oração, o Senhor ouviu e me levantou de novo. Eu fico muito feliz, e Deus é tão fiel, irmão, que essa dificuldade financeira, Deus já abriu uma porta aí, já vou começar na terça-feira, abrir uma sala lá no Gasparini, pastora Darira, pastor Samuel, já estou lá com uma turma lá, dando aula, consegui uma aula particular aí, pastora Data quer fazer aula comigo, e estamos aí, irmão, estamos aí tocando, fazendo aquilo que Deus tem na nossa vida, e eu louvo a Deus pelas orações de vocês, e eu peço perdão em relação a isso, por não ter compartilhado a minha dificuldade com vocês, porque o irmão é sempre muito reservado, e eu não queria trazer um peso para ninguém, eu queria, entre aspas, pastor, resolver, a minha dificuldade, mas é importante que eu estou aqui, irmão. E essa fala, e essa oportunidade que o pastor me deu, foi necessário de falar aos irmãos, porque às vezes até pode acontecer com o irmão, porque o irmão está vindo mais, será que foi alguma coisa lá, uma coisa cá? Então, para evitar o falatório, para evitar coisas, até mesmo, até mesmo Anderson, minha mãe me aconselhou, vai lá falar com o seu tio a dificuldade que você está vivendo, tudo, Nossa, uma pessoa vai achar que você saiu, mas eu não saí daqui, irmão, eu estou pronto aqui que eu vou ficar, fica tranquilo, porque Deus já me revelou, a obra que Deus tem na minha vida é aqui, eu não vou sair daqui, eu só apenas estou passando dificuldade, e Deus deu a vitória aí, e eu agradeço pelas orações, e depois da Santa Ceia, com certeza vou estar aí ajudando os irmãos, é eu que decidi assim, tá? Porque eu sei que a obra de Deus, você tem que ter ordem e decência na obra de Deus, e não é justo eu ficar desde janeiro e até esse período que eu estava em dificuldade, e vim pegar o instrumento no primeiro dia de culto. Não é assim que funcionam as coisas. A obra
obra de Deus é séria. E se eu fizesse diferente, eu estaria errado. Porque os irmãos não têm culpa que eu estava entristecido. Os irmãos não têm culpa, nem a obra de Deus tinha culpa que eu estava ruim na casa. Os irmãos não têm culpa de nada disso. Apenas foi uma dificuldade que eu passei na minha vida e Deus deu a vitória, tá? Então, é isso que eu tenho para dizer para a igreja. Eu gostaria que os irmãos orassem por mim nesse momento, para Deus me fortalecer mais e mais, para me continuar firme na obra de Deus. E eu sei muito bem o que Deus quer de mim. E eu sei muito bem a obra que Deus tem nessa igreja. E o diabo, ele tem 7 caminhos para dar um fora daqui, porque aqui ele não vai atrapalhar a obra de Deus, porque essa obra vai crescer, ele vai florescer em nome de Jesus. E unidos, vamos aqui fazer a obra de Deus e vamos ver muitas vitórias aqui nessa igreja. Ele está pedindo perdão para a igreja perdoa, vamos perdoar ele? Amém? Jesus nos ensina a perdoar, né? Está perdoado em nome de Jesus, vamos, né? A igreja está perdoando você, está já ligado em nome de Jesus. Nós vamos aqui orar pelo irmão nesse nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus amado, está o teu servo, Pai querido, relatando aqui, Senhor, o acontecimento, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Está aqui, Senhor, se tratando com a igreja, pedindo, Senhor, perdão. Senhor, já tem, Senhor, perdão da igreja, e eu creio, Senhor, meu Deus também, Senhor, que tem o teu perdão. Vai ter em nome de Jesus, que o Senhor continua abençoando a vida, Senhor, desse jovem. Pai amado, Pai querido, dando a ele, Senhor, cada vez mais a tua direção e também a sua provisão. Pai amado, que possa ser muito útil neste ministério, meu Deus, na função, na vocação que o Senhor concedeu a ele. Pai querido, que possa, meu Deus, produzir frutos, meu Deus, para a tua obra. Pai amado, Pai querido, o teu nome, Senhor, o teu Espírito Santo, meu Deus, que está ajudando, auxiliando, abrindo as portas necessárias, Senhor, tanto no âmbito espiritual, como também no âmbito material. Pai querido, cumprindo todas as suas necessidades. Pai querido, em relação à tua saúde, Senhor, o médico falou uma coisa, mas o Senhor é médico dos médicos, e o Senhor é poderoso para restaurar, meu Deus, até a visão que já foi perdida. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, restaura a visão do teu servo. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, ainda estaremos adorando por digno e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém.